Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo bíblico da Palavra de Deus. Hoje vamos ler em 1 Reis, capítulo 15. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vir comigo, estudarmos esse capítulo para ver o que Deus está passando para nós através da palavra. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, começou Abias a reinar sobre Judá. Reinou 3 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Maaca, filha de Abisalão. Ele andou em todos os pecados de seu pai. Tinha cometido antes dele. Seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, para com o coração de Davi, seu pai. Mas por amor de Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu filho depois dele e confirmando a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, não se desviou de tudo o que lhe ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias, o heteu. Ora, houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida de Roboão. Quantos restantes dos atos de Abias e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também houve guerras entre Abias e Jeroboão. Abias dormiu com seus pais e sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então, aqui a gente observa que Deus sempre, estava levantando, um rei na casa de Davi, para que reinasse, não tudo por amor a Davi, Então, a gente observa que esses homens, eles não foram corretos aos olhos de Deus, mas por amor a Davi, Deus, ainda sempre estava levantando, um homem para o reinado. Mas Deus falou que com o tempo se aquele povo não obedecesse, com o tempo ele ia tirar essa lâmpada, como diz o outro, ele ia apagar, o reinado lá de Jerusalém e de Judá. No 20º ano de Jeroboão, o rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Maaca, filha de Abisalão. Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos e removeu todos os ídolos que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, removeu para que não fosse rainha, porquanto tinha feito um abominável ídolo para servir a Assera. E Asa desfez esse ídolo e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi reto para com o Senhor todos os seus dias. E trouxe para a casa do Senhor as coisas que seu pai havia consagrado, e todas as coisas que ele mesmo consagrara, a prata, o ouro e vasos. Ora, houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. É como essa guerra, que a gente vê lá em Israel, porque um quer pegar um pedaço de Jerusalém e o outro também tá. Então Jerusalém, ela tá no meio, no meio de Judá e no meio de Israel. Então cada um quer pegar um pedacinho, cada um quer fazer com que a cidade de Jerusalém, seja a capital, seja a capital de Israel, seja a capital também lá, dos israelitas. Então sempre houve essa guerra, entre Israel e o povo de Judá. Pois Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para que ninguém fosse permitido sair nem entrar a ter com Asa, rei de Judá. Então Asa tomou toda a prata e ouro que ficaram nos tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei e os entregou nas mãos dos seus servos. E o rei de Asa os enviou a Beni-Hadad, o filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que aqui te mando um presente de prata e ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire de mim. Beni-Hadad, pois, deu ouvidos ao rei de Asa e enviou os capitões dos seus exércitos contra a cidade de Israel, e feriu Ijon, Edã, e Abel Bet Maca,
e todo o distrito de Quinerete, com toda a terra de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá e ficou em Tirza. Então o rei de Asa fez apregoar por toda Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava, e com elas o rei de Asa edificou Geba, de Benjamim e Mispa. Quanto os restantes de todos os atos de Asa e todo o seu poder e tudo quanto fez, e as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Porém, na velhice, ficou enfermo dos pés. Asa dormiu com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e Josafá, seu filho, reinou em seu lugar. Nadab, o filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no segundo ano do rei de Asa, rei de Judá, e reinou sobre Israel 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando nos caminhos do seu pai e no seu pecado, com que tinha feito Israel pecar. Conspirou contra ele Baasa, filho de Aías, da casa de Zacar, e feriu em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam a Gibeton. E Baasa o matou no terceiro ano de Asa, rei de Judá, e o reinou em seu lugar. E logo que começou a reinar, feriu toda a casa de Jeroboão, e ninguém de Jeroboão que tivesse fôlego deixou de destruir totalmente, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio dos seus servos Aías, o Silonita, por causa dos pecados que Jeroboão cometera e com que fizera Israel pecar, e por causa da provocação com que provocara a ira do Senhor, Deus de Israel. Quanto aos restantes dos atos de Nadab e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Houve guerras entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No terceiro ano, Asa, rei de Judá, e Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel e Tirza, e reinou 24 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no seu pecado com que tinha feito Israel pecar. Aqui a gente observa como que, o pecado ele entrou, no povo de Israel. A ganância de um reinado. O que foi a pior coisa, que o povo de Israel pediu, um rei para reinar sobre eles. E com o tempo, a gente observa, com o passar dos séculos, houve essa divisão entre Israel e Judá. E essa divisão foi o marco, que fez com que o povo abandonasse totalmente a fé que eles tinham em Deus. Que a gente observa que eles viviam em brigas, em contendas, então já não estavam mais obedecendo à voz de Deus. Então o que a gente observa, o que a gente tira de conselho, de exemplo para nós nos dias de hoje? Que não vale a pena, igual esses países estão lutando, brigando. Isso aí já sempre houve essa ganância por terras, por ouro, por coisas preciosas, por coisas materiais, essa briga. E Deus, ele não queria isso para com o povo de Israel. Ele queria fazer do povo de Israel uma grande nação, um povo santo. Mas o povo se corromperam com as artimanhas desse mundo, com as coisas lisonjeiras que esse mundo oferece. É onde você sai do caminho de Deus
para abraçar o mundo, para abraçar as coisas que aos nossos olhos parece bom, mas no fim nos traz tristeza, distanciamento entre Deus e o homem. Tanta modernidade que nós vemos, tantas práticas imorais que no nosso dia, para muitos, é normal. Isso para Deus é abominável. Não era assim, e Deus está castigando o mundo desde sempre, para que o homem venha reagir, para que o homem venha, olhar para todas essas coisas e ver que proveito tivemos, que proveito que teve o povo de Israel em fazer essa grande separação, em viver nessa briga constante e interminável de lutas por mais espaço, por coisas materiais, pelo mundo material. O que eles ganharam até agora foram só destruição, porque toda guerra mata, toda guerra fere, toda guerra traz fome, toda guerra traz discórdia, toda guerra traz miséria. E o que está ganhando com isso? O que o povo está ganhando com isso? Não está ganhando nada, não está ganhando nada. Mas isso tudo é o quê? Isso tudo é bíblico, isso tudo Deus já avisou, Deus tinha avisado. Então não é que muita gente, que eles ficam falando, tá todas essas coisas, mas por que está tudo isso? Porque o homem não temeu a palavra de Deus. O homem zombou do que Deus falou. E hoje colhe as consequências terríveis. A gente vê nação sendo destruídas, famílias inteiras sendo destruído. E o povo ainda não enxerga. Até agora o povo ainda continua com um sono profundo. Porque quanto mais guerras, parece que isso é moda, guerrear. Parece que é lucro, viver em guerra. Fica aí essa reflexão que Deus deixou, registrada na Bíblia Sagrada, para que todos possam ler e raciocinar e ver se isso vale a pena. Se você gostou desse estudo, você pode comentar aqui embaixo, pode dar um joinha aí para crescer o canal, pode compartilhar, e que Deus abençoe a todos nós, para que nós possamos permanecer com a nossa fé intacta diante de Deus, abandonando as coisas do mundo, abandonando as ganâncias, por bens materiais. Quantas pessoas que não ficam brigando com famílias por causa de quê? De simples bens materiais, às vezes bens que não valem nada, que é valor tão risório, tão insignificante, mas eles lutam, discutem, brigam, trazem uma desunião a toda a família. Fica aí essa reflexão, até onde vale a pena você ficar desunido, você ficar brigando por bens materiais. Até onde que vale a pena? Porque se hoje você chegar ao seu último dia hoje, Deus chega para você, o que você vai levar? Nada que você tem você vai levar. Você já parou para pensar nesse momento? No seu último momento? Quem vai levar você até o cemitério? Vai ser outras pessoas. Quem vai te vestir para você? Vai ser outras pessoas, não vai ser você. Você não vai poder chegar lá e olhar, eu quero, coloca essa roupa aqui, que essa roupa aqui é a melhor. Não. Se a pessoa quiser enrolar você num lençol velho,
você não vai poder fazer nada. Simplesmente nada. É um momento que a gente para pensar. Se Deus chegasse para você agora e falasse: você tem 10 dias de vida. No dia tal, hora tal, eu venho te buscar. De que valeria todo o seu esforço, todo o seu trabalho? Você não vai levar nada. Mas se você estiver em paz com Deus, em comunhão com Deus, você salva sua alma. E você já vai direto ao encontro de Deus. Pense nisso. Abandone esse mundo. Ouve o conselho de Deus. Ouve o conselho de Deus. Adquire a sabedoria. Que a sabedoria não é coisas materiais, não é coisas do mundo. A sabedoria é a sabedoria divina, a sabedoria de Deus. É essa que nós temos que adquirir. A pacificação. Temos que viver preparados espiritualmente para a nossa partida daqui da Terra. É estranho falar, né? Vamos ter que preparar para a nossa partida. É estranho, mas a todo momento você tem que preparar. A cada instante da sua vida você tem que preparar para a partida. O próprio Jesus, ele nos deu uma dica, que nós devemos viver o dia de hoje como se hoje fosse o último dia. Preparados espiritualmente. Preparados junto com Deus. Amando e colocando a nossa fé nele para que nós possamos receber dele o que ele tem nos preparado para nós. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Aguardo vocês.